Bem-vindos ao canal Lições Bíblicas. Aqui você encontrará uma variedade de vídeos que exploram as verdades e ensinamentos contidos na Bíblia. Nós acreditamos que a palavra de Deus é relevante e aplicável em todas as áreas da vida, e por isso buscamos trazer conteúdos que possam ajudar a enriquecer a sua caminhada espiritual e trazer um entendimento mais profundo das Escrituras. Então, se inscreva em nosso canal e junte-se a nós nessa jornada de descoberta e aprendizado da Palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre o aborto? A discussão sobre o aborto tem sido objeto de muitos debates em todo o mundo, e muitas pessoas procuram a orientação da Bíblia para entender o ponto de vista de Deus sobre esse assunto. Embora a Bíblia não use a palavra aborto, há muitos textos que nos ajudam a entender o valor que Deus dá à vida humana, incluindo a de um bebê na barriga da mãe. Deus é o Criador da vida e considera cada vida humana muito importante. A vida humana é um presente de Deus, e a Bíblia ensina que tirar a vida de um bebê que ainda não nasceu é o mesmo que assassinato. O livro de Êxodo 21, 22, 23 menciona um exemplo em que se um homem ferir uma mulher grávida e causar um aborto acidental, ele é considerado culpado e deve pagar uma multa. Se, no entanto, a mãe ou o bebê morrerem, a penalidade será vida por vida. A Bíblia deixa claro que a vida humana começa na concepção, o momento em que o espermatozoide fertiliza o óvulo. Deus já considera o bebê na barriga da mãe como uma vida e uma nova pessoa. Várias passagens bíblicas, como Salmo 139, 16 e Jeremias 1, 5, mostram que Deus conhece e tem planos para o bebê mesmo antes de ele nascer. No entanto, mesmo que alguém tenha cometido o pecado de fazer um aborto, a Bíblia ensina que essa pessoa pode ser perdoada por Deus se ela se arrepender sinceramente e aceitar o ponto de vista de Deus sobre a vida. Deus é misericordioso e compassivo, e perdoa todos os que sinceramente se arrependem dos pecados que cometeram no passado, até mesmo um aborto. Em situações raras de emergência, pode haver um conflito entre a vida da mãe e a do bebê. Embora a Bíblia ensine que a vida de cada pessoa é valiosa e que o assassinato é proibido, pode haver momentos em que salvar a vida de uma pessoa significa sacrificar outra. Nestes casos, é importante procurar a orientação de Deus e fazer a melhor escolha possível, com base nos valores e princípios bíblicos. A questão do aborto é um assunto polêmico e complexo, que envolve questões éticas, religiosas, legais e sociais. Alguns argumentam que a mulher tem o direito de decidir sobre o seu próprio corpo e que, em alguns casos, o aborto é a única opção viável. Outros argumentam que o aborto é um assassinato de um ser humano indefeso e que deve ser proibido em todas as circunstâncias. Embora a Bíblia não mencione explicitamente o aborto, ela fornece princípios que nos ajudam a entender a posição de Deus sobre a vida humana. A Bíblia ensina que Deus é o Criador da vida e que toda vida humana é sagrada e valiosa. A vida começa na concepção e é um dom de Deus que deve ser protegido e cuidado. No entanto, há situações em que a vida da mãe ou do bebê pode estar em risco, e as decisões que precisam ser tomadas podem ser difíceis e dolorosas. Em tais situações, é importante buscar orientação médica e aconselhamento espiritual para tomar a decisão mais informada possível. Embora a Bíblia não condene explicitamente aqueles que já fizeram um aborto, ela ensina que Deus é misericordioso e está disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados. É importante lembrar que Deus é um Deus de amor e compaixão, e não de condenação e julgamento. A Bíblia ensina que a vida humana é sagrada e valiosa, desde a concepção até a morte natural. Embora haja situações em que a vida da mãe ou do bebê pode estar em risco, o aborto não deve ser uma opção tomada de forma leviana ou sem consideração cuidadosa. É importante buscar orientação médica e espiritual e tomar decisões informadas que levem em conta a santidade e o valor da vida humana. Muitas pessoas acreditam que o aborto é uma questão de escolha pessoal, mas para aqueles que seguem a Bíblia como guia moral, a vida é um presente de Deus e deve ser valorizada e protegida. A Bíblia deixa claro que a vida humana é sagrada e que Deus é o autor da vida. Portanto, tirar a vida de um bebê que ainda não nasceu é o mesmo que assassinar uma pessoa. Além disso,
A Bíblia também fala sobre a responsabilidade dos pais em cuidar e proteger seus filhos, mesmo quando eles ainda estão na barriga da mãe. O livro de Provérbios, por exemplo, diz: Filho meu, escuta a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Provérbios 1:8. Isso mostra que os pais têm a responsabilidade de educar seus filhos desde o momento em que eles são concebidos. É importante lembrar que a Bíblia também fala sobre o perdão de Deus para aqueles que se arrependem de seus pecados, inclusive o aborto. Através de Jesus Cristo, há sempre uma oportunidade de arrependimento e restauração. O livro de 1 João 1:9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em relação a casos em que a vida da mãe ou do bebê esteja em risco, a Bíblia não dá uma resposta clara sobre o que fazer. No entanto, podemos confiar que Deus é um Deus misericordioso e que Ele está sempre presente para nos ajudar em momentos difíceis. Devemos orar por orientação e sabedoria em situações como essas. A Bíblia é clara em sua defesa da vida e da proteção dos mais vulneráveis, incluindo bebês ainda não nascidos. Aqueles que seguem a Bíblia devem buscar a orientação divina em todas as decisões relacionadas à vida e à morte, e confiar no perdão e na misericórdia de Deus em todos os momentos. E chegamos ao final de mais um vídeo, e esperamos que este vídeo tenha sido útil e enriquecedor para você, e que tenha contribuído para o seu crescimento espiritual. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe um like e compartilhe com seus amigos e familiares. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das nossas próximas publicações e deixar sugestões de temas que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Agradecemos muito pelo seu apoio e esperamos continuar a trazer conteúdos edificantes e inspiradores para a sua vida.